Vamos lá então, para a história de Abraão. Essa aqui, sem dúvida alguma, é uma das histórias mais lindas e brilhantes de toda a humanidade. Não é só da Bíblia, da humanidade. Vocês vejam que Abraão é o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé por essa atitude de ouvir a voz de Deus e segui-lo sem ter uma rota, nenhum GPS, né, para que lhe orientasse para onde ir. E quando eu falo que ele é o pai da fé, ele não é só pai dos judeus, ele é pai dos árabes, né? Ele é considerado o pai da fé dos árabes, ele é considerado o pai da fé de muitas outras religiões, por ter ouvido Deus, sabe? Mas ele ouviu em que contexto? Bom, nós estamos falando aqui da Babilônia, o Império Babilônico. Nós estamos falando de cerca de 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Você vai perceber que tem tudo a ver com você. A Babilônia ficava a cerca de 90 quilômetros ao sul de Bagdá. Já ouviu falar em Bagdá? Bagdá é a capital do Iraque. Saddam Hussein, a guerra do Golfo, lembram? Alguns aqui que têm um pouquinho mais de idade lembram dessa guerra, não é? Que o mundo todo acompanhou essa guerra, acompanhou o julgamento de Saddam Hussein, acompanhou, né, todo o processo ali dos Estados Unidos estabelecer suas tropas ali durante anos, e vários jovens morrerem ali para tentar proteger um país que estava em conflito interno, né? A Babilônia, ela tinha uma posição muito importante, era tipo uma contagem, né? Por que o nome é contagem? Porque aquilo era uma fazenda, né? Até onde eu sei, aqui era uma fazenda, onde passavam, né, as mercadorias e eram feita a contagem dessas mercadorias para serem liberadas para outros lugares, correto? É isso mesmo? Então Babilônia era uma cidade estratégica, porque ela ligava o Golfo Pérsico ao Mediterrâneo e ela também ligava todas as rotas comerciais. Todos os comerciantes tinham que passar pela Babilônia, tinham que atravessar a Babilônia para chegar os seus produtos aos outros comércios conhecidos no mundo da época. A história diz que um dos reis da Babilônia, Nabucodonosor, ele construiu, ele reformou o palácio e ele construiu os jardins suspensos, que foi e é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Imagina só como não era bonito esse negócio. Uma das 7 maravilhas do mundo. As muralhas, a gente quando fala em muralha, a gente lembra logo de derrubar as muralhas de Jericó. Né? Lembra que eu já falei para vocês que Jericó tinha largura disso aqui e tal? Agora eu quero falar das muralhas da Babilônia. As muralhas da Babilônia tinham cerca de 90 quilômetros. Tinham cerca de 30 metros de altura. A torre dessa igreja tem 15. 26 metros de largura. E haviam 2 muralhas. Uma muralha, um fosso, onde eles desviaram o rio Tigres, que passava por ali, e outra muralha. Então era algo intransponível. Se passasse a primeira muralha, caía no fosso, e a cada 50 metros tinha uma torre como essa, com homens armados, a cada 50 metros. Então era uma coisa fenomenal. Nós estamos falando aqui de uma cidade que tinha milhões de pessoas que habitavam nela. Uma grande cidade, uma cidade tremenda, porém uma cidade politeísta. No centro dessa cidade havia uma avenida chamada Avenida das Procissões. E todos os dias tinha uma procissão, porque eles adoravam tantos deuses, que cada dia do ano, segundo historiadores, tinha um Deus para ser adorado. Então havia uma procissão. O pai de Abraão, Terá, era construtor de imagens, era um homem muito bem de vida. Imagine você fazer imagem para um povo que tem um Deus todo ano, todo dia do ano.
durante todo o ano. No mínimo 365 imagens que eram feitas. Então todos os dias, os filhos de Terá, que eram Abrão, Naor e Harã, eles viam o seu pai construindo essas imagens, vendendo essas imagens e vendo essas procissões que aconteciam todos os dias ali. Uma cidade extremamente idólatra. Nessa avenida haviam estátuas de dragões, de leões, de touros, símbolos dos deuses que eram venerados ali. Então não era só o Deus Sol ou o Deus Lua, não. Touro, leão, animais, tudo que você possa imaginar eram deuses para eles. Eles adoravam esses deuses. E interessante que a gente percebe que no meio desse contexto, dessa realidade toda, no meio uma cidade onde era uma muvuca, né? Pessoas de todos os povos, línguas passavam por ali. Era uma cidade, alguém já foi em São Paulo, já teve a oportunidade de estar em São Paulo às 6 horas da tarde ou 6 horas da manhã, já se perdeu em São Paulo, na época que não tinha GPS, e você ter que parar para pedir informação e ninguém te dá informação, que está todo mundo correndo para ir para casa, pegar ônibus. E se você parar, o outro buzina. E cada erro que você dá é 10 quilômetros para fazer um retorno. Já, lindo? Pois é, imagina numa cidade assim, agitada, não é? Uma cidade opressa, uma cidade assim onde as pessoas eram vazias. E Deus, carregada, Marquinhos, isso mesmo. E Deus, no meio dessa realidade aí, Deus fala com Abraão. Agora eu pergunto para vocês, quando que Deus falou de fato com Abraão? Deus fala com Abraão 2 vezes. Não está explícito aí, mas Deus fala 2 vezes. A primeira delas, no capítulo anterior, versículo 31, diz que Terá, o pai de Abraão, tomou Abraão e seu neto, filho de Ló, porque Harã, que era filho de Terá, filho de Terá e pai de Ló, ele morreu antes do pai, coisa que não era comum, mas morreu antes do pai. O pai adotou o neto. Por isso que quando Abraão vai embora também, ele leva, até porque Ló era adotado pelo pai dele, ele falou, vou levar meu sobrinho, né? Tem as razões e tal. Mas Deus fala com Abraão. Agora imagina, no meio dessa realidade, as coisas já estavam, eles eram bem de vida, muito bem de vida, como eu disse para vocês, eles construíam imagens e tal. Mas no meio daquilo tudo surgia um grande vazio. E Abraão de repente pergunta, será que são esses realmente deuses? Será que eles são realmente poderosos? Porque Abraão e seus irmãos viam o seu pai construindo imagens e às vezes o barro não ficava com alguma impureza. Você sabe que se o barro tiver alguma impureza e for para o forno, ele quando vai ao forno, o que acontece? Ele se racha. Quantas imagens eles viram se rachar? Quantas imagens eles viram cair das mãos do pai e quebrar? Né? Quantas imagens eles viram o pai pintar? Né? Quantas imagens eles viram o pai jogar no lixo porque não prestavam para serem vendidas, porque estavam mal acabadas? E eles se perguntavam, será que realmente são deuses? Será que eles podem fazer por mim? Qual o poder que eles têm, se eles são manipulados por meu pai? Se eles são construídos por meu pai? O que eles podem fazer por mim se eles mesmos dependem de alguém para pegá-los e transportá-los? E se soltar ele cai e quebra? Se ele não se protege nem a si mesmo? Imagina esse contexto no meio dessa realidade toda, vivendo numa cidade que cada dia tinha um culto a um Deus. Deus
começa a incomodar o coração de Abraão. Com certeza, o chamado de Deus era para Abraão e não para Terá. Abraão compartilha. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê que depois Deus fala com Abraão, novamente, né? Terá, ele até que tenta sair. No versículo 31 você vai ver isso, do versículo 11. Ele até que tenta sair, mas ele vai parar muito perto, aonde? Gênesis 31. Terá tomou seu filho, seu neto Ló e Arão e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. Juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Olha só, ele saiu para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Vocês vão ver no capítulo 11 que os nomes Harã, Naor, eram muito comuns. Era nome de cidade. Você vê que na família aí, nesse pouquinho que fala da família de Terá, o pai de Abraão, você vê a palavra Harã e Naor umas 5 vezes, de homens diferentes ou de pessoas diferentes, né? Para você não se complicar. Então Deus já tinha incomodado. Com certeza ele compartilhou com seu pai, mas seu pai disse, nós vamos sair disso, nós vamos. Mas ele não foi muito longe. Ele ficou dentro ali das proximidades. Harã era uma cidade dentro das proximidades. Ou melhor, partiram de os caldeus para Canaã, mas ao chegarem em Harã, isso mesmo, estabeleceram-se ali. E eles ficaram ali. E Terá morreu aos 205 anos. Bom, quantos anos se passaram? Não se sabe. O que se sabe é que Deus chama Abraão aos 75 anos. Depois que o pai dele morre. É necessário, às vezes, Deus tirar alguém de cena para poder falar de novo com alguém. Porque há um empecilho, né? Aquele homem ouve em parte e tenta até sair. Ele tenta até acreditar, mas o que ele tinha para largar era muito. Lembram da mulher de Ló? Era muita coisa. 75 anos. Tem alguém aqui de 75 anos? Uma? Tem mais? 2? Tem mais? Quem é? 3. Todas 3 são viúvas, correto? Não? Divorciada. Mas a irmã aqui é viúva, não é verdade? Você vê que é difícil você ver homem com 75 anos. Porque as mulheres matam os homens. Você não vê homem com 75 anos. Vocês riram mais de eu ficar sério do que da piada em si, não foi? Da surpresa. Morreu, né? Então assim, Deus chama Abraão aos 75 anos. A pastora Kenny achou muito engraçado, né? E quando Deus fala com ele, como disse a pastora Salete, de forma muito precisa, ele fala de 7 promessas ali, né? Uma das maiores heranças que Abraão deixou foi a visão de um Deus monoteísta. Um único Deus todo-poderoso, um único Deus Senhor e Criador de todo o universo. Um único Deus que deve ser adorado, a Ele deve ser prestado culto, Ele deve ser reverenciado. Porque ele vivia numa realidade muito diferente disso. Então, o que essa mensagem tem a ver conosco? O que esse lugar, o que tudo isso tem a ver comigo? Tudo tem a ver conosco. Babilônia, irmãos, não é um lugar. Babilônia não foi uma cidade, ou um país, ou um império. Babilônia é uma estrutura. É uma estrutura. Babilônia existe ainda hoje. Babilônia está nas faculdades.
Babilônia está nas igrejas, Babilônia está na economia, Babilônia está na política, Babilônia está no comércio, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Quer ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse 18, 2, último livro da Bíblia. O que fala sobre Babilônia? Diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Caiu, caiu a Babilônia. Então vai chegar um momento onde Babilônia vai cair, e essa queda é dessa estrutura que eu estou falando. Então, a mensagem principal de todo esse texto é uma mensagem de renúncia. Renúncia. Existem algumas coisas que você precisa fazer hoje. Você precisa fazer uma auto-renúncia. Se auto-renunciar, não é? E o que é renúncia? É desistência, é abandono, é rejeição, é sacrifício, é abandonar os prazeres, é deixar. Quando Deus chama Abraão, Ele chama para ele com uma palavra muito específica: deixa, saia, saia, Abraão. E Deus prometeu a ele dar uma família, e você vai ver que Deus só responde depois de 25 anos. 25 anos. Com 100 anos, ele tem um filho, e Sara era mais nova que ele, tinha 65. Quando eles recebem essa palavra em Gênesis 12, mas quando ela é mãe aos 90. Né? E interessante que a gente percebe aqui que quando o Senhor aparece a Abraão e fala com ele, ele sai e vai andando, e ele chega a um lugar, versículo 6 do capítulo 12, chamado Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Esses carvalhos que ele fala, era um lugar também de adoração. Era um lugar onde era praticada a adoração e a idolatria. Então ele saiu, vocês vejam como a terra estava totalmente contaminada. E hoje, se você vê, não é diferente essa questão da idolatria. Né? Você vê, por exemplo, você chega numa igreja católica, tem vários santos. Você vai num centro espírita, numa casa de umbanda, quimbanda e candomblé, tem vários orixás, não é verdade? Você vai numa mesa branca, tem guias. Você vai na igreja evangélica, tem ídolos. As pessoas continuam adorando. Eu não gosto de ouvir nenhuma música ao vivo, nem Diante do Trono, nem Fernandinho, porque fica aqueles gritos atrás: lindo! Ah, tá. Entendeu? Então os ídolos continuam aí. Eles estão estabelecidos, e nós precisamos assim se voltar para o único Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma facilidade incrível de idolatrar. Né? Nós somos tendenciosos a idolatrar. E ele saiu, ele chega num lugar, mas assim não era o lugar ainda. Né? Versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E Deus foi falando aos pouquinhos. Né? E edificou ali um altar ao Senhor. Senhor aqui, se você for ver no original, ele está numa pronúncia. Tem algumas bíblias que a palavra Senhor está toda em maiúscula. Tem alguém que tem essa bíblia aqui, com a tradução? Não, toda em maiúscula?
Olha, a dela, está toda em maiúsculas as palavras Senhor, não é verdade? Porque, na verdade, aí a palavra é o nome de Deus que se tornou, no decorrer do tempo, impronunciável. Porque esse nome é todo com consoantes. Não tem uma pronúncia. Então o nome de Deus não é Jeová. Não é Jeová. A pronúncia mais próxima que seja Yahvé. Yahvé. Porque a língua hebraica é glutural. Ver. Né? Bereshit, bara, Elohim. Eles falam assim, escarrando. Yahvé. Yahvé é a palavra que mais se aproxima. E quando Deus se mostra a Abraão, ele diz, eu sou Yahvé. Abraão nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E Deus se mostra para ele. E Deus continua querendo se revelar para nós, jovens, homens, mulheres, famílias. Esse Deus Yahvé quer entrar na nossa vida. Ele quer ser adorado. Aí diz que ele fez um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mas ele não fica ali. Então ele vai, ele chega, ele parava, viu, Emerson? No lugar ele pensava que era, Deus falava outra palavra, ele seguia. No versículo 8, moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente, de Betel. O que significa Betel? Diga comigo, casa de Deus. Casa de Deus. Então ele chega a Betel, ele arma a sua tenda de novo, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. O que significa Ai? Ai. O que significa Ai? Ruína. Por que Abraão montou a sua tenda entre a casa de Deus e a ruína? Por que Deus deixou ele montar a tenda ali? Para lembrá-lo, meu irmão, que sempre a casa de Deus, você tem que ficar na casa de Deus, porque a ruína está bem pertinho. A ruína está bem próxima. A ruína está à sua vista. Então, firma os teus pés, firma os teus joelhos. Porque nós estamos na casa de Deus, mas a ruína está perto. Então fique atento. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. E disse que depois ele caminhou, conhecendo a terra, indo para a banda do sul. Que ótimo, né? Ele agora chegou no lugar certo, armou a tenda em Betel e tal. Mas ele foi caminhando para o sul. E aí houve fome naquela terra. E desceu Abraão para peregrinar no Egito. Então, às vezes, nós estamos na casa de Deus, Ai está ali do lado, a gente começa a descer, a peregrinar, passa uma dificuldade, aí vai lá para o Egito. Vai lá para o Egito. E o Egito, quando a gente fala em Egito, a gente lembra de quê? De imediato, fala aí. Pecado, escravidão. E Abraão chega no Egito. Gente, eu queria ser conhecer Sara. Sara aqui estava com 65 anos. Eu acho que ela parecia muito com Dona Silvia, que eu não conheço uma coroa tão bonita. Sério. Imagina essa mulher com 18 anos. Eu desconheço, verdade. Não é nenhuma demagogia. Minha mãe é conservada, mas Dona Silvia é bonita, elegante. Sim ou não? Nobre. Sara era tão bonita que Abraão chega para ele e diz, ó, não diga que você é minha mulher, não. Aí começam, tá vendo? Diga que você é minha irmã. Porque se você disser que é minha mulher, eles vão me matar. E assim foi. Quando viram Sara, foram lá levar a notícia
ao rei do Egito. Ó, chegou uma mulher aí, rapaz. Faraó chama Sara. E Faraó fica com Sara durante um bom tempo. Então Abraão negocia a mulher dele. O Egito é lugar de barganha, de negociações, de concessões. E ele negocia a mulher dele. Imagina como Sara se sentiu usada, não é verdade? Você já estudou os patriarcas por esse ângulo? Como eles se sentiram em determinadas situações? Vendida, trocada. E ali ela fica. E vem, se você for ler um pouquinho mais, vem uma praga sobre o Egito. E Faraó percebe que tem alguma coisa errada. E procura Abraão e fala: por que você não me disse? Não, que eu tinha medo e tal. Não, vai embora. Deu para ele uns presentes, mandei ele embora. Então talvez você dê uma passeada no Egito. Ou está passeando pelo Egito. Talvez você esteja num lugar de idolatria. É um evangélico idólatra. Não deixou a idolatria. Talvez você hoje precise renunciar, abrir mão, ceder, abandonar, sair da Babilônia, porque esse Deus Todo-Poderoso quer conduzir sua vida, quer guiar sua vida, quer te levar a lugares seguros, quer te levar a pastos verdejantes e águas tranquilas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar do jeito que a gente sentir mais à vontade. Eu queria que você pedisse a Deus hoje: Senhor, me tira do lugar onde eu estou, me leva, fala comigo, me dá uma palavra, Senhor, nessa situação que eu estou vivendo. Pede ao Senhor: Senhor, não me deixa passear no Egito, Senhor. Eu quero voltar, eu quero me render aqui, eu quero reconhecer o Teu senhorio sobre a minha vida. Tu és o único Deus, Todo-Poderoso, Tu és o único Deus. Comece a orar aí. Se tiver a música aí, Mateus, oração do publicano, por favor. Senão você coloca uma outra música. Oração do publicano, senão coloca outra. Pai, queremos Te louvar nesta manhã. Ouvimos Tua palavra, e Tua palavra é poderosa e ela ainda é para os dias de hoje. Queremos pedir ao Senhor graça para vivermos em meio a esse sistema babilônico que existe à nossa volta, que nos sedia a cada momento, que nos tenta a cada momento, como diz Tales em sua canção. Ó Deus, há um convite do pecado todos os dias, dos outros deuses todos os dias se oferecendo para ser o Deus da nossa vida, quer seja o emprego, quer seja o dinheiro, quer seja, Senhor, a fama, quer sejam os títulos, e nós queremos reconhecer Tu, Senhor, como único e Deus verdadeiro sobre a nossa vida. Queremos pedir perdão ao Senhor, às vezes que nós, ó Deus, nos desviamos de Betel, saímos de Betel e fomos vagar pela terra e nos envolvemos em negociatas, ó Deus, no Egito. E nós pedimos ao Senhor que derrame sobre nós uma graça, derrame sobre nós a Tua misericórdia, a Tua porção, que o Senhor traga sobre nós um avivamento nesses dias, que o Teu poder e o poder da Tua palavra seja aplicado na vida de cada um, que cada um seja incendiado com essa palavra, e que cada um viva dias de renúncia, de coisas que precisa abandonar, deixar, largar, Senhor, seja lá o que for, que o Senhor dê graça aos Teus filhos, e que eles possam chegar no destino, e no lugar que o Senhor os prometeu. Deus, que nenhum seja, ó Deus, alguém que pense assim, que o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer, ou que não tem mais nada para ser feito, porque Abraão foi chamado aos 75 anos, ele já vivia numa grande metrópole, ele viu de tudo,
e agora o Senhor chama para ele ver coisas novas. Existem sempre coisas novas no Senhor que nós podemos ver e experimentar. Deus, que o Senhor se revele aos teus filhos, que o Senhor projete nas suas mentes, nos seus corações, aquilo que o Senhor tem de destino para eles. Que o Senhor, no nome de Jesus, leve-os a um lugar que o Senhor tem para cada um deles, família, ó Deus, que o Senhor leve na vida profissional, na vida sentimental, que o Senhor conduza de forma triunfante, e que o Senhor dê graça a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe.